Bom dia a todos. A gente vai, nesta aula, dar uma certa continuidade àquilo que a gente fez na aula passada. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como que essa discussão sobre a modernização da gestão governamental se desencadeou no Brasil desde a Constituição de 88. Vamos fazer isso com um pouco de calma e com um certo foco no imediato pós-88. A gente depois vai ter condição de aprofundar essas discussões mais para frente no curso. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o Estado brasileiro pré-88, ou seja, de que maneira que o regime militar legou a organização do Estado para os constituintes de 88, de que maneira que em 88 se discutiu essa conformação da gestão estatal e as consequências disso em termos de reforma do Estado nos primeiros anos de vigência da Constituição de 88. E vamos concluir criticando um pouco a repercussão desse tipo de ação no Brasil. Primeiro, é muito importante a gente ter clareza de que o Estado brasileiro pré-88 ele é fruto de uma ditadura militar prolongada, ou seja, um período em que o debate público e a própria organização do Estado se curvou a um conjunto relativamente pequeno de interesses, né? E constituiu o que a gente pode imaginar como um capitalismo de clientelas, e a gente vai ter chance de discutir isso um pouco mais para frente, que acabou acarretando uma crise fiscal e hiperinflação, que são provavelmente o que minou totalmente as possibilidades de manter aquele regime no poder, ou seja, a governabilidade do regime militar foi totalmente minada pela hiperinflação produzida pela estruturação econômica que foi concebida pelos próprios militares. A Constituição de 88 ela foi feita num momento em que no Brasil havia imensa desordem econômica. Acho que vocês não viveram isso, né? A maior parte de vocês, pelo menos, não. A hiperinflação é uma experiência absolutamente horrorosa, onde as pessoas perdem toda a capacidade de se organizar financeiramente, famílias inteiras vão à ruína, a situação econômica se torna insuportável, né? E nesse cenário, assim, a pobreza se agrava muito. Então, se a gente tinha a classe média numa situação muito instável, com muita insegurança econômica, a gente tinha a população mais pobre, a base da pirâmide, a maior parte da população brasileira, num regime de extrema e acentuada pobreza, em alguns momentos indo para as raias da fome. Então, o Constituinte de 88 ele teve que fazer uma carta, fazer um texto constituinte que desse, de alguma maneira, uma resposta a essa realidade. E a resposta veio numa série de ditames constitucionais que exigem que o Estado seja eficaz, que define funções essenciais que o Estado deve executar, que o Estado seja eficiente, ou seja, que ele pondere o custo e o resultado como medidas do seu sucesso como governo, do sucesso do governo e dos seus agentes, né? Que ele seja impessoal, ou seja, que ele não se curve às clientelas e a nenhum tipo de público particular, que o Estado realmente opere para toda a cidadania e não para um conjunto privilegiado, por qualquer motivo que seja, de cidadãos. E que o Estado seja responsável, que ele entenda que o regime de disciplina mínima fiscal necessária, um regime mínimo de disciplina fiscal é necessário para que você não tenha a situação de descontrole inflacionário que a gente enfrentou por muitos e muitos anos e que, na verdade, a gente pode imaginar que a Constituição de 88 abriu o caminho para que se pudessem fazer as medidas que foram feitas
e que acabaram por conter a inflação no ano de 94, 95 de uma maneira radical, com o Plano Real. A reforma do Estado ela se inicia imediatamente após a Constituição de 88, acho que é bom ter clareza disso. Né? Assim, na verdade, durante o próprio período final da década de 80, antes da promulgação da Carta, assim, o BNDES já estruturava um novo modelo de inserção do Brasil na economia global, ele como um agente organizador da ação do Estado na economia naquela época, talvez de maneira mais forte do que é hoje, ele já se preparava para a privatização que viria em seguida. Assim, o Estado havia acumulado um arsenal gigantesco de empresas e é muito interessante vocês pensarem por que o BNDES é colocado nessa posição muito particular. Né? A economia muito difícil gerou o inadimplemento de uma quantidade imensa de empresas. E o resultado disso foi que o Estado acabou recebendo o espólio dessas empresas inadimplentes na forma de suas próprias ações. O Estado virou proprietário de um conjunto imenso de empresas que atravessaram dificuldades e isso foi o começo do programa de privatização. Se não havia sentido o Estado manter uma fábrica de tecidos falida, enfim, havia as mais diferentes empresas sob controle do Estado. Esse foi o começo do processo de privatização e ele acontece no momento em que se discute o equilíbrio fiscal e o enxugamento do Estado. As discussões sobre o enxugamento do Estado elas vão passar por essa dicotomia. O Estado tem que ter empresas ou ele tem que regular o funcionamento da economia? Ele tem que ser o executante ou ele tem que ser o regulador? Né? E no sistema capitalista, que a Carta de 88 consignou ao Estado brasileiro, claramente a resposta é a regulação. Ou seja, o mercado deve dar conta das atividades econômicas e ao Estado compete regular e garantir o seu melhor funcionamento. Por outro lado, o Estado, em si mesmo, era um Estado extremamente pesado, muito burocrático, apesar de ter havido tentativas de desburocratização durante o próprio período militar, essas tentativas foram muito mal sucedidas. O Estado continuava um Estado extremamente pesado, preso a práticas muito antigas, né, algumas delas datadas da década de 30, do período de Vargas, sem sofrer nenhum tipo de modernização durante 50, 60 anos. Então, havia a clara necessidade de se processar algum tipo de reformulação no funcionamento do Estado. E, para isso, assim, o trabalho, que foi um trabalho que eu reputo de um trabalho de qualidade, feito por um grupo de pensadores que chamava CLAD, na verdade, é Centro Latino-Americano de Administração e Reforma do Estado. Eu não me lembro mais como é que a sigla funcionava com o nome. Mas esse grupo de estudos acabou propondo que houvesse um entendimento mais claro de quais eram as funções essenciais do Estado, que serviços que o Estado deveria prestar, que são diferentes serviços públicos de funções essenciais, né, e que serviços que tinham interesse público, mas que a sua natureza não requereria que eles fossem executados pelo Estado. Então, dessa discussão surge a proposta que foi feita de reforma do Estado durante a década de 90. A busca do equilíbrio fiscal foi feita de maneira permanente. Assim, todos os governos pós-88 tentaram, de alguma maneira, equilibrar a arrecadação com o gasto. E, dentro das possibilidades, gerar superávites para pagar a dívida que se acumulava. Resultado muito pequeno disso, se a gente for olhar historicamente, a dívida cresce continuamente, né? E é um problema que a gente tem até hoje muito sério para enfrentar. Dado esse problema, conter o gasto estatal vira uma prioridade. E aí é uma coisa um pouco desagradável, né? Porque você tem um país com muitas carências e um
governo que não atende a essas carências e você ainda diz para a população e diz para o próprio governo que ele tem que cortar, que ele tem que gastar menos, que ele tem que, no final das contas, fazer mesmo, né? Fazer menos. A única resposta possível para isso é a resposta de que o governo tem que gastar melhor. E que para o desenvolvimento, ele gastar menos pode ser importante, porque quando ele gasta menos, ele deixa mais dinheiro com as pessoas. E as pessoas organizam atividades, as pessoas organizam a sua vida, e elas têm possibilidade de gerar desenvolvimento também. Então, o Estado ele tem sim uma responsabilidade com o desenvolvimento ao gerar uma regulação melhor, ao gerar alguma infraestrutura, ou pelo menos condições para que essa infraestrutura evolua, mas é importante também que as pessoas tenham capacidade de poupar e de investir. Então, dessa discussão emerge, no final das contas, a ideia de que o Estado deva se concentrar naquilo que é mais essencial e sair das atividades que possam ser desempenhadas melhor ou tão bem quanto por outros atores. Disso resulta esse propósito, essa proposta, né, de você racionalizar a máquina pública e diminuir a estrutura do Estado, com menos órgãos, menos cargos, e privatizar empresas estatais, privatizar empresas, entendendo que ao Estado não compete ter empresas, né, que empresas estão mais bem e mais flexivelmente geridas quando nas mãos do público não estatal. Essa dicotomia execução-regulação leva à privatização das empresas estatais e à criação de agências reguladoras, como existe praticamente em todos os países desenvolvidos hoje, né, não sempre foi assim, que de alguma maneira tentam dar conta do melhor, de promover o melhor funcionamento de empresas que outrora eram controladas pelo Estado e que agora são postas para, de alguma maneira, competir, mas que podem ser, pelo menos provisoriamente, herdeiras de monopólios estatais. Então é preciso, de alguma maneira, fazer com que essas empresas não se beneficiem de maneira exagerada nessa condição e ofereçam o melhor serviço possível à sociedade. Essa é a razão de criação das agências reguladoras. A gente vai ter chance de discutir o papel delas com mais cuidado mais para frente nesse curso. A ideia de flexibilizar a gestão é uma ideia, como a gente já comentou na aula passada, uma ideia fundamental, fundadora disso tudo, né? É preciso, de alguma maneira, conferir ao gestor liberdade para enfrentar um cenário que não é aparentemente o melhor, ou seja, se a gente entendesse que a administração pública está funcionando de maneira eficaz e eficiente, não haveria por que dar liberdade maior ao gestor. Agora, se a gente diz que a realidade muda muito rapidamente e que as regras a que o gestor está submetido não dão conta dessa transformação, então a gente precisa mudar de alguma maneira a forma de funcionar. Eu preciso admitir que o gestor precisa de um pouco mais de liberdade para que ele busque eficiência na ação governamental e na ação do Estado. Essa flexibilização ela pode e deve ser feita com cuidado. Então, há funções que absolutamente não podem fugir de um controle estatal burocrático estrito. O mais importante exemplo disso, seguramente, são as Forças Armadas e as polícias. Não é nada desejável que generais, coronéis tenham grande liberdade de fazer com as tropas aquilo que acharem melhor. Isso não tem sentido. Agora, alguém que está gerindo o BNDES, alguém que está gerindo uma agência reguladora, esse gestor precisa ter flexibilidade para mudar o sistema de funcionamento daquelas instituições, toda vez que o sistema de funcionamento anterior não estiver mais dando conta. Se isso tiver que ser aprovado em lei, se houver uma complicação muito grande, isso não vai ser feito. Então, o que se tentou fazer foi, de alguma maneira, separar, né, aquelas funções que requerem um controle estrito e rigoroso
e aí você vai dedicar um esforço grande de atenção para esses segmentos, para que mesmo esses segmentos possam sofrer as transformações necessárias com o controle devido, e você vai, de alguma maneira, adotar modelos mais flexíveis para as demais funções do Estado, para os serviços ditos típicos de Estado também, serviços estatais, e especialmente para os serviços ditos públicos, mas de natureza não necessariamente estatal. Vamos olhar para esses para esses conjuntos de coisas. Né? Primeiro, funções típicas do Estado, acho que é se a gente parar para pensar um minutinho, tem coisas que são indelegáveis. Né? Legislativo, judiciário, alguns segmentos da administração direta e agências reguladoras são absolutamente inerentes à existência de um Estado democrático regido por uma Constituição como a de 88. Então, essas funções elas precisam ser preservadas da melhor maneira possível e todo o racional que organiza os controles, a separação de poderes, a limitação de poderes, no exercício dessas funções devem ser feitas com a máxima atenção, porque são funções absolutamente críticas e cujo resultado se abate sobre a sociedade como um todo, de maneira positiva ou de maneira negativa, de acordo com a sua qualidade. Então, a gente está olhando, quando a gente olha para esse conjunto, essa lista aqui não pretende ser uma lista exaustiva, mas ela chama atenção para as principais dimensões dessas funções ditas típicas de Estado, e essas funções, em princípio, merecem continuar regradas de maneira semelhante aos regramentos burocráticos mais estritos, mais cuidadosos, mais bem controlados e mais regulados. Quando a gente parte para os serviços, a coisa é um pouquinho diferente, porque os serviços são serviços, tá certo? Assim, eles podem ser realizados de maneiras diferentes, eles podem ser organizados de maneira diferente. Há muitos serviços que são típicos de Estado e é indelegável você transferir não vou dizer indelegável, mas é muito difícil delegar. Há casos relatados de participação de empresas privadas no sistema de arrecadação de tributos, na segurança pública, na gestão dos espaços públicos, com certeza, na própria fiscalização ambiental, no controle de fronteiras, eu desconheço. Né? Mas, em princípio, impossível não é. De toda maneira, são serviços cuja natureza é essencialmente do Estado. Você, quem exercer essas funções, terá que fazê-lo em nome do Estado e sob a supervisão do Estado. Então, para esse tipo de situação, você tem que ter um conjunto de regramentos que permita que essas atividades sejam geridas com eficiência, com flexibilidade, mas com o olhar muito atento, controlador, definidor de parâmetros do Estado. Isso não é verdade com todas as atividades. Se a gente for pensar os serviços de natureza social, em particular educação, saúde e alguns campos da assistência, o Estado pode e deve contribuir, mas ele não é o único formulador e há maneiras de fazer atenção à saúde, há maneiras de oferecer educação e assistência que foram pensadas por outros atores que não os Estados e às vezes feitos com mais competência. Então, esses são campos onde a natureza do serviço é não essencialmente estatal e o Estado pode e deve se valer da colaboração de outros atores. Atores que a gente aqui listou, particularmente as organizações não governamentais, fundações, as organizações sociais, mas você poderia ter mesmo empresas contribuindo com esse tipo de atividade, que é o que a gente observa no Brasil de hoje, né? Se a gente for pensar o sistema público de saúde, o sistema educacional brasileiro, eles não funcionariam sem a participação dos atores privados. O próprio modelo de gestão do SUS é um modelo híbrido, né? O SUS o sistema público de saúde tem unidades próprias e tem unidades conveniadas. Não é claro totalmente quando que um modelo funciona melhor do que o outro,
mas eu acho que são muito poucas as pessoas que propõem que o Estado devesse abarcar a totalidade da gestão das unidades de saúde, a totalidade da gestão das unidades educacionais do Brasil. A complexidade é muito grande. E nesses campos, como na maioria dos campos, né, muitas cabeças costumam pensar melhor do que uma. Então, acho que essa é uma ideia que a gente vai aprofundar ao longo dessa discussão, né, quando a gente pensar na próxima aula sobre planejamento. Né, a gente vai tentar entender que o planejamento de organizações complexas, como são os governos, ele é um planejamento que consiste essencialmente numa negociação entre muitos atores, muitas cabeças, pensando coisas diferentes. E isso tende a resultar em algo melhor do que se fosse pensado de maneira centralizada por uma inteligência só. Vamos tentar entender assim, que a organização do Estado que a gente precisa hoje, ela é bastante diferente de quando as populações eram muito menores, de quando os anseios dessas populações e as expectativas eram muito menores. Né? Então, a gente tem que se preparar para uma gestão muito mais complexa. Essas propostas que foram do final do século XX, de um planejamento eminentemente gerencial, também esbarraram em uma série de dificuldades. Né? Há uma crítica bastante bem consolidada a algum tipo de equivocação, exagero na maneira de tratar desses temas. Ou seja, não é tão simples assim separar o que é típico do Estado do que não é. Não é uma regra geral que valha para todo mundo. Há certas atividades que precisam do apoio do Estado em determinados países e não precisam em outros. A gente tem que entender a realidade sobre a qual a gente está gerindo. Né? Há municípios no Brasil muito pobres, no interior do Nordeste, no interior da Amazônia. Há municípios no Brasil muito ricos, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná. Há cidades imensas como o Rio de Janeiro e São Paulo, há municípios que são pequenos. A realidade de cada um desses segmentos, de cada uma dessas unidades, sendo distinta, pode requerer maneiras de operar distintas dos governos e do próprio Estado. A gente ainda vive, a meu ver, no Brasil, uma excessiva centralização do poder no governo federal, o que produz uma homogeneização de políticas, a meu ver. É sempre importante dizer se a meu ver, porque há pessoas que pensam diferente e é legítimo que elas pensem diferente. E, a meu ver, essa excessiva homogeneização ela é ruim para o Brasil, porque a gente tem um país muito diversificado. Então, seria melhor que a gente experimentasse coisas diferentes, com mais liberdade, com mais recursos. Para isso, seria necessário que o governo federal descentralizasse recursos para a ponta e aproximasse mais dos cidadãos a decisão do que é feito em cada dada realidade. Então, isso são coisas que a gente vai ter chance de discutir. Né? A crítica a esse New Public Management pode ser resumida talvez numa frase, né? O que tem que se fazer é better state e não um smaller state. É um Estado melhor, o que não é necessariamente um Estado menor. Né? O que é preciso é aumentar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a responsabilidade do Estado. Tá certo? Fazer um Estado que seja capaz de gerir essa realidade complexa com responsabilidade fiscal, com olhar para o futuro e produzindo o melhor ambiente possível para que as pessoas se realizem e as atividades econômicas possam progredir. Por hoje é só.